dia. Bem-vindas, bem-vindos. Tem um momento inicial, né? Um momento inicial onde você vai se acomodando de alguma maneira, onde você vai encontrando a sua posição sentada, seja ela qual for, né? E nós não temos falado sobre isso. Não tem sido conduzido esse momento. Agora você faz tal postura, agora você faz tal alongamento, você faz tal preparação. Poderíamos até fazer isso, né? Mas não estamos fazendo, porque isso vai ficando então por sua própria conta. Então, se você começa um pouquinho antes, chega um pouquinho antes e faz os seus alongamentos, ou se você, né, quando chega, faz algum tipo de preparação rápida, e essa preparação, ela é sempre necessária, não só do ponto de vista assim um pouco mais estrutural, né, mais grosseiro, como se diz na linguagem do yoga, onde você precisa fazer movimentos amplos, né? Mas uma certa preparação é sempre necessária no sentido de trazer a presença para o corpo. Nós estamos constantemente voltados para fora. A nossa atividade é para fora, né? Então, tem um certo tempo necessário, né? Exige alguma coisa que a gente inverta isso. Esse processo de pratyahara, como se chama no yoga, muitas vezes também é chamado, traduzido assim, de uma espécie de inversão dos sentidos, né? É mais ou menos isso. Não é exatamente uma inversão dos sentidos, porque não são os mesmos sentidos, mas é mais ou menos isso. Esses nossos cinco sentidos, eles são conectados com funções esteroceptoras do nosso corpo, né? De externas, de para fora. Enquanto a gente precisa desenvolver capacidades interoceptoras, sentir por dentro. Não são os mesmos sentidos, mas é inverter, né, essa direção mesmo. Então, nesse tempo que eu fui falando, talvez você já tenha ido, né, já tenha começado a se ajustar, já tenha encontrado a sua postura. E a gente parte dessa postura. Ela precisa ser firme e confortável, mesmo que ela seja sentada em uma cadeira. É muito melhor sentar numa cadeira e ficar firme e confortável do que sentar, né, desconfortavelmente no chão e a coluna ficar arredondada, não ter conforto, perder estabilidade. A gente busca crescer 1 milímetro com a coluna vertebral. Enquanto esse eixo vertebral cresce, desce os ombros, as escápulas, os braços pesam, os olhos, a testa, o rosto, os músculos mais periféricos das costas. Não tem função de segurar a coluna vertebral. E vai buscando uma sensação de que você sustenta e segura a coluna vertebral pela frente do corpo, lá na região do baixo ventre, esse espaço entre pubis e umbigo.
Então recolhe um pouco, suavemente, o seu abdômen, como se ele fosse segurar pela frente a coluna vertebral. Não é para criar rigidez na região do abdômen. O assoalho pélvico também apresenta uma firmeza, como se impulsionasse esse eixo vertebral para cima até o topo da cabeça. Uma suave firmeza do assoalho pélvico. Não é uma contração com esforço, é uma pequena tensão. E essa pequena tensão, que está mais perto do mínimo do que do máximo, você sustenta, tanto no assoalho pélvico quanto no abdômen, o tempo inteiro e não se desfaz disso. E a gente vai começar a trazer para a nossa prática respiratória esse aspecto do abdômen, que é um dos pontos mais importantes e mais centrais na transformação de uma respiração simplesmente profunda numa respiração pranayâmica. Então, de alguma forma, você já foi se voltando para o corpo quando traz sua atenção para o abdômen, para o assoalho pélvico, e agora procura desenvolver uma capacidade de sentir o corpo inteiro ao mesmo tempo, da pele para dentro. E deixe que isso seja uma sensação abstrata no início, onde você não precisa colocar em palavras o que sente. Deixa essas reflexões, essas análises para outro momento. Agora você vai procurando se envolver com as sensações internas do corpo. E vai percebendo que esse corpo pulsa de algumas diferentes maneiras, mas a gente vai se envolvendo com o pulsar da respiração. A gente sempre tem começado com a respiração livre. Ela já estava aí acontecendo, sem que você fizesse nada para isso. Então pega essa respiração livre e vai lado a lado com ela. Acompanha a sua postura como uma estrutura e a respiração como um processo que acontece através dessa estrutura. Então sua postura está aí, ela não desmonta. A coluna está firme e 1 milímetro mais alta.
o baixo ventre está lá, firme, como se segurasse a base da coluna, sustenta a coluna pela frente e por baixo. E a respiração está aí acontecendo. E se você prestar atenção, tem uma interação entre uma força interna que quer expandir seu abdômen para fora e essa força que a gente está criando de sustentar o abdômen com mais firmeza e não deixar que ele fique solto. Então talvez você comece a experienciar alguma coisa como um aumento de pressão quando inspira e diminuição de pressão quando expira, lá na cavidade do abdômen, lá embaixo, no fundo do tronco. E assim a gente começa a falar de um terceiro tipo de sensação de movimento. O primeiro movimento é o movimento do corpo de expansão e retração. O segundo movimento é o movimento do ar, o ar que entra e sai do corpo, percorre os caminhos internos, alcança os pulmões, volta. A gente sente uma parte desse caminho. E uma terceira sensação desse terceiro tipo de movimento, que são essas pressões, aumentos e diminuições de pressão. E que agora a gente está trazendo o foco lá para a parte do fundo desse tronco. Aprofunda um pouco a sua respiração. Quando você aprofunda a respiração, você assume a respiração. Ela já não é mais um processo autônomo do corpo, mas ela passa a estar nas suas mãos. Então antes era você que andava lado a lado com ela, agora ela vai andando lado a lado com você. E você não quer puxá-la com muita força, nem empurrá-la, nem andar na frente, nem atrás. Então vai lado a lado, aprofundando sua respiração pouco a pouco, percebendo até onde ela vai junto. Quão profunda e lenta ela pode se tornar, sem que você se sinta puxando ou empurrando a sua respiração. O quanto ela te acompanha. E é preciso muita atenção para perceber esse ponto onde há um descompasso. E se você reconhece um descompasso, aí você volta um pouquinho e volta a andar lado a lado com ela. E a respiração vai se tornando profunda e lenta. Você vai se dando conta que os movimentos, expansão e retração, movimentos do ar e esses movimentos de pressões internas, preenchimento e esvaziamento, eles interagem com a estrutura. Eles são a própria estrutura. São os mesmos músculos, não são outros. É o mesmo corpo, não é outro. Esse corpo que se sustenta firme na postura é também o corpo que respira. Então você não desmonta essa firmeza do abdômen para inspirar. A sua inspiração não relaxa o abdômen, sua inspiração não quer expandir o abdômen lá para fora. Você quer justamente criar uma resistência com o abdômen e experienciar esse aumento de pressão a cada vez que inspira e essa diminuição, esse alívio da pressão a cada vez que expira. Então a sua inspiração, ela se torna profunda pela expansão torácica.
O abdômen chega a um limite, ele se expande um pouco e você o sustenta aí firme, não deixa ele se expandir. Segura. Então a inspiração se torna mais ampla pela expansão torácica. Usa o tórax nas inspirações profundas. E aí você vai vendo que a expiração começa por um relaxamento dessa caixa torácica que desinfla. Mas você não força a saída do ar fechando as costelas. Você deixa que as costelas voltem à sua posição normal naturalmente. E que uma expiração vai se tornando completa quando você recolhe um pouco mais o abdômen, recolhe um pouco mais o assoalho pélvico. Uma expiração se torna completa vindo por baixo, empurrando o diafragma lá para cima, que empurra a base dos pulmões, que força a saída do ar. Então a inspiração começa com uma pequena expansão do abdômen que faz com que ele volte para sua posição normal. E aí você firma o abdômen aí, não deixa ele ficar se expandindo para fora. Mantendo o abdômen firme, a inspiração vai se tornando completa pela expansão torácica, das costelas baixas até as costelas mais altas, em todas as direções. Não só nas laterais ou na frente, mas também nas costas. Expande em todas as direções. E o relaxamento dessa expansão torácica vai fazendo com que a expiração aconteça, mas você não faz nenhuma força para fechar as costelas. A parte ativa da expiração vem quando você recolhe um pouco mais o abdômen e o assoalho pélvico, tornando as expirações mais completas. E a gente vai procurar continuar com essa dinâmica respiratória. Vai seguindo da melhor maneira possível. Talvez não seja absolutamente claro agora e talvez não seja a respiração que você desejaria fazer. Mas é um passo importante para que a gente vá avançando no sentido de pranayama, né? Colocar essa espécie de jeito de respirar, que talvez não seja muito confortável agora, cheio de etapas e resistências, mas ele vai ganhando sentido com a prática. Então confia na técnica e confia na prática e vai tentando fazer isso. Inspirações que sustentam o abdômen firme e se expandem pela caixa torácica. Expirações que vão chegando à sua completude por um recolhimento lá da base, espremendo o abdômen e o assoalho pélvico. Vai fazendo isso com a posição das mãos de Anuloma Viloma. Então, quando soltar o ar da próxima vez, você inspira pela esquerda. Depois de inspirar, você tampa a narina esquerda, troca, solta pela direita. Pela mesma narina que sai, o ar volta a entrar. E depois de entrar, troca. Então é sempre assim. Pela mesma narina que sai, ele entra e depois de entrar, troca. Não se preocupa muito com aquele ritmo hoje. A gente já está criando outras questões mais importantes do que o próprio ritmo para prestar atenção. Então basta que você faça respirações profundas e lentas. Não precisa exatamente contá-las e vai cuidando dessa forma de respirar, onde o abdômen não se relaxa em nenhum momento e onde você vai fazendo amplo uso da sua caixa torácica. Seguimos em silêncio mais um pouco.
Quando soltar o ar da próxima vez pela esquerda, você faz mais uma respiração profunda e lenta pelas duas narinas. E depois deixa a respiração livre. Percebe como está seu estado mental. Percebe como está a sua capacidade de manter sua presença dentro dos limites do corpo. Essa capacidade de sentir o corpo por dentro. E lentamente você vai retomando movimentos e abrindo os olhos. Então, eu não fiz o que eu falei que eu ia fazer ontem, né? Que eu ia falar 10 minutos e ficar 10 minutos em silêncio. Mas esse início eu acho que vai demandar mais um pouco de fala mesmo, porque tem vários aspectos sutis, né? Detalhes que não podem passar desapercebidos. A gente não está aqui só para fazer, né? Para respirar lento e profundo de qualquer jeito. Então tem algumas coisas que precisam ir sendo colocadas e a hora que eu vejo isso passa, o tempo passa. Amanhã a gente continua falando um pouco mais sobre essa forma de respirar. Sustenta um abdômen firme e a respiração vai ganhando amplitude pela movimentação torácica, né? Não solta o abdômen nem um pouquinho quando inspira, então tem uma movimentação, né? O abdômen não fica ali rígido, ele vai se movimentar um pouco quando inspira, expandir um pouquinho, retrair um pouquinho quando expira, né? Mas é uma movimentação pequena e sob controle, ela é contida. Ela tem ali uma resistência que você percebe, e essa resistência vai sendo também percebida por meio dessas pressões internas. Essa experiência de pressão interna nos interessa muito, porque é isso que vai fazendo com que pranayama nos toque por dentro. É essa pressão interna de respiração que faz com que essa respiração sutil, né, do prana nos toque por dentro, tá? Então fica com isso e amanhã a gente segue. Já atrasei. Beijo, beijo. Até amanhã. Contem lá depois como foi.